Escuto a verdade que vem me guiar. Na luz do caminho eu vou. Olá, boa noite, bem-vindas! O amor que me toca me faz. Que alegria ter vocês aqui para mais uma live. É força, Um momento tão especial de conexão com nós mesmos. Os olhos do tempo no som do tempo. Enquanto vão entrando, vão se acomodando, vamos nos centrando com esse momento, vamos se conectando com a nossa essência. Do alto dos céus. Para quem está chegando agora, eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta e facilitadora de constelação familiar. E ajudo mulheres a superar a ansiedade para que possam viver uma vida mais próspera no relacionamento amoroso, afetivo, no relacionamento familiar e também no nosso profissional. Então, se esse tema toca você, curte essa live, envia para alguém que também possa se beneficiar deste conteúdo e já me siga aqui, que isso ajuda, que esse conteúdo pode chegar para mais pessoas. Então, o tema da nossa live hoje é como os traumas familiares herdados influenciam no nosso relacionamento amoroso, afetivo e com a nossa mãe. Então, especialmente sobre como a rejeição à mãe pode estar por trás da ansiedade, daquela insegurança que você sente, aquela sensação de que ninguém está presente para você. Então, numa vivência que a gente fez, uma participante, a Cássia, eu vou contar a história dela aqui para vocês entenderem como isso acontece. Como essa dor silenciosa de gerações anteriores nos afetam. Então a queixa da Cássia era a dificuldade nos relacionamentos com os parceiros, que ela já tinha e com hoje o marido atual dela. Então ela sentia que tinha algo de errado ali, mas ela não conseguia identificar, porque era com todos eles. Então Cássia sempre teve dificuldades nos relacionamentos. Sentia que os parceiros eram distantes, emocionalmente frios e que nunca estavam presentes quando ela mais precisava. Então a queixa era sempre a mesma, que o marido nunca a via, que ele não via quando ela se arrumava, ele não enxergava ela, que ele nunca estava ali de verdade com ela. Então, durante a vivência, ela começou a perceber que essa queixa não era nova e que ela carregava uma dor muito antiga que vinha na relação já lá com a mãe dela. Então, a minha mãe sempre foi muito distante, emocionalmente indisponível. Essa foi uma das frases que ela repetiu várias vezes. Eu nunca pude contar com ela. Eu nunca me senti amada por ela. E mais profundo foi quando Cássia começou a entender isso. Por que ela não se sentia amada por essa mãe? E por que ela sentia tanta rejeição por essa mãe? Como se existisse um muro, uma parede entre ela e essa mãe. Então, quando ela começou a entender o que estava acontecendo entre ela, a mãe dela com a avó dela e a avó dela com a bisavó dela,
parece que expandiu essa consciência dela. Então, algo que estava escondido nessa história pôde vir à tona agora. Então, a bisavó dela faleceu quando a sua avó apenas era uma criança de 2 aninhos. Uma criança muito indefesa, não sabia o que estava acontecendo ali. Então, a sua avó, ela foi criada pela a irmã da bisavó. Então, desde cedo, ela sentia que ela era uma estranha naquela família. Esse sentimento de não pertencimento. Então, esse sentimento de não pertencer àquele sistema, ele já vinha lá de trás. Então, era um momento de muita sensibilidade, porque Cássia conseguiu ver de como que essa situação vinha de várias gerações. E ela revelou ali também que a sua mãe também era distante. E ela dizia que a mãe dela dizia que essa avó também era distante, arrogante e fria. Então ali já ela começou a perceber que isso não era só entre ela e a mãe dela. Ou seja, essa dor da rejeição, ela já vinha muito tempo lá de trás. Então a mãe da Cássia também não se sentia acolhida por sua mãe. E ali a Cássia podia ver que não era só um sentimento dela com essa mãe, mas era uma trava, um emaranhado que ele já vinha de 3 gerações para trás. E que essas mulheres estavam conectadas uma com a outra. Então, as mulheres que não receberam afeto, mas que precisavam do amor dessas mães e não tinham recebido, não tinham como receber, porque a bisavó não conseguiu passar para a avó dela. A avó dela não conseguiu passar para a mãe dela. E a mãe dela também não conseguiu passar para Cássia. Então esse padrão ele vinha se repetindo de uma forma muito silenciosa nesse sistema familiar, passando de mãe para filha como uma herança invisível. Então a avó, ela não conseguiu acolher a mãe. E a mãe, por consequência, não conseguiu estar presente na vida de Cássia. Presente emocionalmente, porque fisicamente ela estava ali, mas emocionalmente não. Então ali a Cássia ela conseguiu perceber aquela dor que ela sentia em relação ao sentimento dela, porque ela passou a buscar isso nos relacionamentos dela, esse amor que ela não recebeu em casa. E também ela começou a rejeitar esse parceiro de uma forma de proteção. Ela queria, na realidade, se proteger. Mas foi ali que ela começou a compreender essa dinâmica. Porque ali tinha uma dinâmica transgeracional. E algo que começou a mudar quando ela teve essa percepção, quando ela começou a entender o que aconteceu nesse sistema familiar, que ela não conseguia se conectar nem com a mãe dela e nem com o marido dela e os parceiros anteriores. Então, finalmente, ela pôde ver como a sua mãe não conseguiu passar para ela o que ela tanto esperava dessa mãe. Porque para a mãe dela, isso também foi difícil. Então, pela primeira vez, ela enxergou a dor da mãe. A dor dessa mulher que estava ali e que também não havia sido amada como ela precisava.
E com isso, nasceu uma compaixão ali entre elas. A reconciliação com essa mãe, mesmo que essa mãe já tinha partido para o plano espiritual. Foi isso que libertou Cássia daquele momento de dor que ela tinha com a mãe dela, com o marido dela, para que agora ela pudesse enxergar essa história, olhar para essa história de uma forma diferente e acolher isso no coração dela. E a gente só consegue fazer isso quando a gente enxerga o que aconteceu, quando a gente observa e consegue aceitar aquilo de uma forma diferente. Então ali ela conseguiu restabelecer a conexão com o parceiro. E mais que isso, ela se libertou desse ciclo de carência e de repetição, porque ela entendeu que ela não precisava mais viver aquela história daquelas mulheres que vieram antes dela. Então, quando a Cássia entendeu isso, que a sua mãe também não recebeu aquele amor da própria mãe dela, ela pôde ter compaixão. E foi aí que começou essa reconciliação interna. E também a transformação do relacionamento com o parceiro. Porque aí tudo mudou, porque clareou dentro da mente dela aonde que estava esse bloqueio. Então nós podemos ver aqui como esse vínculo interrompido com a mãe nos afeta na vida adulta. Então, se você rejeitou sua mãe, sente raiva dela, mágoa, é possível que esse vínculo tenha sido interrompido já nos primeiros anos de vida, quando você era bem pequenininha ainda. Porque essa separação física ou emocional, a mãe ansiosa, deprimida, com perdas às vezes de luto, né? De alguém que ela gostava muito, que talvez partiu, né? Isso tudo afeta a nossa vida depois. E às vezes isso já pode acontecer lá na gravidez da mamãe. Então, um relacionamento difícil entre seus pais na gestação também pode ser a causa desse rompimento, desse amor interrompido na infância. A perda, às vezes, de um bebê anterior a você, que muitas vezes, inconscientemente, os pais colocam essa próxima criança que vai nascer no lugar desse bebê que talvez não pôde vir para a vida. Às vezes um aborto, ou às vezes o bebê teve alguma complicação e já faleceu logo ali naqueles primeiros dias de vida, os primeiros meses. Então, muitas vezes os pais eles engravidam depois para colocar outra criança no lugar daquele que não pôde vir. Então, isso também gera muita ansiedade nos próximos filhos, né? Então, quando uma mãe está emocionalmente ausente, deprimida, sobrecarregada, ou ela atravessa perdas durante a gestação ou nos primeiros anos do bebê, a criança ela sente essa ausência da mãe como um abandono. Então, mesmo que ela tenha estado fisicamente presente ali com essa criança, mas essa falta de conexão emocional, ela deixa marcas profundas na vida dessa criança. E isso afeta depois a vida adulta. Então, se essa criança cresce com um vazio, muitas vezes, e ela não entende o motivo, ela apenas sente que falta algo, ela sente ansiedade, ela sente uma insegurança muito grande. Ela está sentindo aquilo que faltou lá na infância.
Então, essa dor ela pode se transformar em uma rejeição, como uma forma inconsciente de se proteger, que acontecia com a Cássia, né? Mas por trás desta rejeição, quase sempre existe uma criança ferida, uma criança interior ferida que não foi curada, que só queria ter sido vista, amada, acolhida por essa mãe, que talvez não foi possível para essa mãe, que nem aconteceu com a Cássia. Mas por que essa mãe também carregava essas dores que já vinham do sistema familiar ancestral? Por que não foi possível ela estar emocionalmente presente? Ser aquela mãe que essa criança precisava naquele momento. Ser amada, de ser vista. Então, essa rejeição à mãe hoje é a maior causa dos fracassos na vida. É a maior causa dos bloqueios no relacionamento e até no trabalho, no financeiro. Os relacionamentos na profissão e na prosperidade financeira, eles dependem de como que nós se desenvolvemos na nossa infância. Esses primeiros anos de vida são muito importantes para a criança. E essas pendências maternas, elas surgem inconscientemente com os parceiros depois, corroendo esse vínculo compartilhado com a intimidade desejada. Tudo isso afeta essa relação depois. Então, esse trauma da separação precoce fica registrado no corpo e influencia nossos vínculos na vida adulta. A ansiedade de ser abandonada, de ficar sozinha, pode ser a raiz de sua dificuldade nos relacionamentos hoje. Dificuldades com a sua mãe, dificuldade de se conectar com o seu parceiro. Então aqui nós podemos ver como essas heranças herdadas, essas heranças familiares podem nos afetar. E esse padrão transgeracional, ele pode vir já de várias gerações anteriores. Às vezes a dor que você sente hoje, ela não começou em você. Isso Mark Owling fala muito no livro dele, que a dor não começou em você. Então, se a sua mãe não pôde te dar esse afeto, é provável que ela também não tenha recebido de sua mãe. Então, esse conceito de lealdade invisível, os filhos podem repetir esse padrão da mãe. A filha pode repetir esse padrão da mãe, mesmo sem ela querer, mesmo sem ela perceber. Porque nós somos muito fiéis ao nosso sistema familiar. Inconscientemente, nós estamos conectados a esses ancestrais. Então, você se queixa do parceiro. Veja se isso espelha o que você sente de sua mãe. Será que isso tem como você perceber que a queixa que você tem do seu parceiro pode ser uma queixa parecida com essa que vem da mãe? Ele nunca está presente. Ele nunca me enxerga. Ele nunca está lá quando eu preciso. Então, essa queixa, ela pode estar muito relacionada com aquilo que você sente da sua mãe. Porque a queixa da Cássia era: minha mãe nunca me enxerga, eu nunca me senti amada por ela, eu não posso contar para ela com nada. Então, muitas vezes nós nos perguntamos: por que certos padrões se repetem em nossa vida?
Você já conseguiu perceber isso em alguma vez? Que você repete sem querer algo que já aconteceu no seu sistema familiar, com sua mãe, talvez sua avó? E por que nós atraímos o mesmo tipo de relacionamento? Por que o dinheiro escapa das nossas mãos, mesmo quando a gente se esforça um monte? Ou ainda, por que carregamos uma tristeza ou uma angústia que não sabemos de onde vem? Então a resposta ela está nessas heranças invisíveis que recebemos da nossa família, esses padrões transgeracionais. E o que são esses padrões transgeracionais? Eles são esses comportamentos, essas crenças limitantes, esses valores e essas tradições e os traços de personalidade que são transmitidos de uma geração para outra. Elas podem nos influenciar a forma como as pessoas se relacionam, tomam decisões e enfrentam os desafios da vida. E eles se manifestam e eles se repetem sem que percebemos. Eles se repetem nos valores familiares, nos traumas não resolvidos, nas nossas habilidades do dia a dia, nas crenças limitantes, nas tradições culturais. Eles influenciam nos relacionamentos, como nós tomamos as decisões e como nós enfrentamos os desafios da vida. Então, esses padrões, eles se repetem de uma forma muito inconsciente. Às vezes são histórias não contadas, segredos de família, exclusões, perdas não elaboradas ou culpas escondidas. Muitas vezes sentimos culpa por algo que a gente faz diferente do nosso sistema familiar. E essa culpa de ser diferente, de seguir um outro caminho. Então, muitas vezes a gente se prende também numa culpa. Tudo isso vai passando como um fio invisível e que nos conecta a esses avós, a esses pais e depois filhos, netos. Então, por amor e lealdade ao nosso sistema familiar, nós podemos carregar sofrimentos que não nos pertencem. Então, repetimos histórias não para punição, mas como uma tentativa inconsciente de pertencimento. É como se disséssemos: se você sofreu, eu também sofro. Eu também faço igual. Se você não pôde, eu também não posso. Então, essas heranças, elas atuam como um roteiro oculto na nossa vida, que guia as nossas escolhas, as nossas limitações, nos prendem na vida. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos evoluir e ficamos presos ali nesses emaranhados do nosso sistema. E nós só conseguimos mudar esse roteiro quando nós trazemos a consciência o que estava oculto ali. Então, na constelação familiar e nas vivências que a gente faz ali, nós olhamos para esses padrões com amor e respeito, sem julgamento, apenas reconhecendo a dor que precisava ser visto. Então, a partir desse olhar,
nós podemos honrar a nossa história sem precisar repeti-la inconscientemente. Nós podemos liberar os nossos descendentes que carregam o que não é deles. Nossos filhos, nossos netos. E nós mesmos também podemos nos libertar para viver com mais leveza, com mais prosperidade e amor a nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, no nosso profissional, porque tudo isso prende nós na vida e não deixa a gente prosperar. Todos esses sentimentos, esses emaranhados, dificultam nossa vida. Então, criar um padrão novo, ele exige muito autoconhecimento. Curar um padrão transgeracional não é apenas um ato individual meu ou de qualquer uma de vocês, mas é um ato de amor por toda essa linhagem que está no nosso sistema. Então, se você rejeitou a sua mãe, se você sente raiva dela, mágoa ou até a rejeição que está ali, de alguma forma você acha que você não consegue liberar essas dores, é possível que esse vínculo já tenha se rompido ainda quando você era muito pequenininha, nos seus primeiros anos de vida. E às vezes pode ser até antes de você nascer, na gravidez da mamãe. Então, quando uma mãe ela está emocionalmente ausente para essa criança, deprimida, sobrecarregada, ou ela atravessou por perdas, teve um luto ali que ela não conseguiu viver, que ela ainda está presa naquele luto, essa criança ela vai sentir muita ausência da mãe, como uma ausência, como um abandono, como essa mãe não me enxerga, essa mãe não, eu não me sinto amada por essa mãe. Então, mesmo que ela tenha estado fisicamente presente ali para essa criança, mas emocionalmente ela não conseguiu estar presente ali, e isso deixa marcas profundas nessa criança. Então, essa criança cresce com um vazio muito grande dentro dela. E é isso que cria a ansiedade, a insegurança na vida adulta. Porque muitas vezes a gente não entende o motivo disso, mas apenas sente que está faltando algo e que está travada na vida e que não consegue avançar. Então, essa dor, ela pode se transformar em rejeição. E é como uma forma muito inconsciente, muitas vezes de se proteger. Mas o que está por trás dessa rejeição? Quase sempre existe uma criança interior ferida, que só queria ser amada, queria ser vista, acolhida. Mas porque essa mãe tinha muitas dores em relação à mãe dela, a mãe dela em relação com a avó e a avó em relação com essa bisavó, isso não foi possível. Mas quando nós compreendemos tudo isso e nós olhamos para isso com compaixão, sem julgamento, esse vínculo pode se regenerar. E esse é o caminho. Esse é o caminho para a reconciliação com a sua mãe. Então, o primeiro passo é a gente conseguir reconhecer isso. De como que foi isso? Por que foi isso? Por que que a sua mãe não pôde ser o que você queria que ela fosse para você? Por que que você não conseguiu enxergar ela de uma forma diferente? Então, muitas vezes,
O primeiro passo é reconhecer que a sua mãe deu o que ela pôde. É claro que isso não justifica a sua dor, de forma alguma, mas traz uma compreensão diferente para você olhar para essa história de todas essas mulheres de uma forma diferente. E é aí que começa a clarear mais as coisas. Quando você consegue olhar com compaixão para a sua mãe, algo dentro de você começa a se realinhar. E essa transformação, ela muda tudo. A sua autoestima, a sua segurança e também os seus relacionamentos amorosos com o seu parceiro. Tudo começa a mudar. O caminho para superar a dor com a sua mãe é a reconciliação. E é isso que liberta o fluxo da vida. A relação com a mãe é a base de tudo. É a base do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento profissional, do nosso financeiro, o nosso bem-estar na vida. É através dela que nós recebemos a vida, o alimento e o afeto, ou a falta dele também, que nem aconteceu no caso da Cássia aqui. Então, mesmo quando essa relação foi marcada por ausência, frieza ou dor, é nela que está guardada a chave para essa reconexão com a nossa essência. Então, quando há uma ferida com a mãe, nós tendemos a carregar um vazio emocional profundo. Sentimos-nos rejeitadas, não vistas, carentes de amor. Isso pode refletir em dificuldades muito grandes, baixa autoestima, bloqueios na prosperidade. E por isso muitas mulheres carregam essa mágoa silenciosa de sua mãe, esperando inconscientemente que ela mude um dia e que diga algo que cure, que repare o que faltou. Mas a verdadeira cura, ela começa quando nós paramos de esperar e passamos a olhar para ela como uma mulher que também carrega suas próprias dores e suas limitações. Então, o caminho da reconciliação não é esquecer o que doeu, não é nada disso, mas é olhar com consciência, com compaixão, é reconhecer que por mais falhas que ela tenha cometido, ela fez o que pôde, com os recursos que ela tinha naquela época, ou até às vezes até hoje, né? E que apesar de tudo, ela nos deu o maior presente da vida, que foi a vida. Então, quando nos reconciliamos com a nossa mãe, no coração, na alma, mesmo que ela já tenha partido fisicamente daqui, algo dentro de nós se reorganiza. É como se o fluxo da vida pudesse finalmente seguir livre, sem essas resistências. Então, ao aceitar a mãe como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse, nós damos um passo gigante na nossa própria libertação. E é nesse espaço de aceitação que o feminino ele começa a florescer com força, beleza e verdade dentro de nós. Porque essa reconciliação com a mãe, ela é, antes de tudo, uma reconciliação com a vida.
Então agora eu quero convidar vocês para um exercício. Se acomodem aí bem tranquilamente, onde ninguém vai perturbar você agora nesse momento, para você conseguir se conectar por alguns minutos com você mesmo e com essa mãe. Então vá fechando os olhos, se acomode aí, com a coluna bem reta e os pés no chão. Com firmeza, você vai firmar com firmeza aquilo que você vai escutar, aquilo que vai ser uma cura dentro de você. Então respire profundamente algumas vezes e de olhos fechados agora, vamos soltando toda a rigidez do corpo, da mente. Vamos soltar todas aquelas coisas que estão lá dentro, que de alguma forma nos bloqueiam. Então imagine a sua mãe à sua frente agora, como se ela estivesse ali com você, em silêncio, olhando para você, nos seus olhos. Veja como uma mulher comum, além do papel de mãe, com a história dela, com suas dores, com seus limites e suas escolhas. E diga com a alma para ela, mentalmente assim: Mãe, por muito tempo eu carreguei mágoas, dores por aquilo que eu senti e que me faltou. E eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria ter sentido mais amor, mais presença e mais colo de você. Mas agora eu escolho soltar essas feridas. Não para negar o que eu senti, mas para me libertar e me permitir que a vida possa fluir agora em mim. E eu reconheço que você me deu o essencial, a vida. E isso já é muito. E eu tomo a vida que veio de você, com tudo como foi. E a partir de agora eu escolho um novo começo, um novo caminho. Eu me abro para uma nova forma de me relacionar com você, no meu coração. Obrigado, mamãe. Você é a certa para mim. E eu sou sua filha, e você é a minha mãe. Agora respire profundamente e sinta como essas palavras ecoam dentro de você. Permita que qualquer emoção que tiver que vir, deixa ela vir. Se for preciso, deixa vir, não segure. Apenas respire e sinta. E devagarinho você pode abrir os olhos, voltando aqui comigo de novo. E se você quiser depois, você anota num papel o que veio para você
nesse exercício. Escreva uma carta para sua mãe, expressando tudo o que você sentiu. E depois guarde essa carta. E depois que você sentiu, que você conseguiu captar todas essas palavras, você pode queimar essa carta como um símbolo de transformação. Você não precisa ser igual à sua mãe, mas você pode liberar a dor que ainda vive entre vocês. Então lembre-se, rejeitar a sua mãe, isso pode ser como rejeitar as suas raízes. Então eu quero te convidar agora mais uma vez para você fechar os olhos por alguns segundos. Imagine a sua mãe na sua frente e agora imagine a mãe dela atrás dela, a sua avó. E sinta por um instante o quanto a dor dessas mulheres era forte, o quanto quanta dor essas mulheres carregaram. E sinta como você hoje pode fazer diferente por você, pelos seus filhos e pelas próximas gerações que estão vindo. Com essa cura que você faz com a sua mãe, com o seu relacionamento. Então aqui nós podemos ver como os traumas herdados podem influenciar o relacionamento com a nossa mãe, o relacionamento afetivo, e com isso nós podemos ter uma outra percepção da vida. E nós podemos ver como isso tudo afeta a nossa prosperidade financeira. Então, se você carrega esse peso e sente que precisa liberar essa dor com a mãe e com as mulheres ancestrais, eu te convido a vir para essa jornada de autoconhecimento. Uma vivência que nós vamos fazer, uma linda vivência de liberação. É uma jornada profunda de cura emocional, de reconexão e de leveza. E este é o passo de cura para a ansiedade e a insegurança. Então, se você quer fazer essa cura para prosperar, venha fazer parte dessa vivência para liberar esses sentimentos que travam a sua vida. E se você sentiu que essa live te tocou, deixa um coraçãozinho aí, aqui nos comentários, e compartilhe com uma amiga ou uma mulher que também possa se beneficiar com esse conteúdo. Então eu quero agradecer de coração a cada uma que esteve aqui presente comigo nessa live. E que bom poder compartilhar esse momento de reflexão, de cura e de conexão. Sempre é muito bom a gente compartilhar esse conhecimento. Então, se algo te tocou no seu coração hoje, leve isso com carinho, se permita que ele cresça dentro de você. Gratidão profunda pela presença de cada uma, pelo carinho e por fazer parte desse caminho comigo. Um abraço e um beijo no coração e até a próxima live.